Oi, gente, mais um vídeo sobre o cangaço. Eu postei no trabalho um vídeo e observando um documento que foi assinado pelo Coronel Lucena após aquele deflagrada aqueles fatos lá em Angicos, em que vitimou 11 cangaceiros e um soldado das Volantes de Alagoas. E o lado lúdico, esse daí eu não ia deixar de fazer, porque achei bastante interessante a peça, que deveria ser uma peça de criminologia antropológica, mas tendeu mais os alunos, né, da Faculdade de Direito de Recife, naquela época, no ano de 1938, eles colocaram ali o que eles viram e alguma coisa também, talvez, que eles deixaram de ver e observaram naquela peça, que é um relatório para o Coronel Lucena, das Forças de Alagoas, do estado de Alagoas, justificando o massacre ali em Angico, que vitimou, inclusive, o rei do cangaço Lampião. E eu fiquei imaginando se o Coronel Lucena veio para quê? Para Recife, prestar conta dos seus atos, porque ele era o maior, né, ali no estado de Alagoas, e ele veio prestar conta para fornecer os dados daquele dia, daquela ocorrência em Angicos, e ele levou estudantes para fazer o relatório, ele não levou peritos. Por quê? Então, vamos pensar, talvez não precisasse dos peritos, e sim dos estudantes. Os peritos que pegaram as cabeças dos cangaceiros, eles estavam em Alagoas, em Santana do Ipanema, inclusive o doutor Lages, médico, né, legista, que manuseou aquelas cabeças e disseram que aquela cabeça era do Virgulino. Aí a pergunta ficou para mim: será que o Coronel Lucena, ele viria até Recife para pegar os estudantes e acompanhá-lo naquela visitação a Santana do Ipanema, Palmeira dos Índios, Sergipe, né, lá no Angico, em Piranhas? Será que ele ia pegar um documento, assinar, né, reconhecer a firma para dar fé pública ao documento? Será que ele estava fazendo aquela coisa aleatoriamente? Mas ele tinha uma responsabilidade, sim, para com o Estado, inclusive porque estávamos na época da ditadura Vargas. Então, isso é uma coisa que, conforme eu disse, eu observei o relatório, observei o lado lúdico, porque os alunos ainda sequer tinham formação acadêmica, que a gente não sabe o ano que os alunos estavam cursando, como foi a escolha, nós não sabemos, né? Sabemos, inclusive, que tem o pai de Alceu Valença, está no meio, né? Entre aqueles que acompanharam o Coronel Lucena. Mas será que o Coronel Lucena tinha certeza absoluta que o Virgulino estava entre aqueles que foram mortos e decapitados lá em Angicos? Eu creio que ele não iria assinar um documento oficial para enviar ao presidente da República, que era então um ditador, né? Então, eu fui rever, né? E vou continuar revendo, porque o cangaço, gente, ele já foi estudado por muita gente, pessoas com conhecimento vasto sobre a matéria do direito, a criminologia, que também são pessoas já com formação acadêmica, e
entre pessoas também que não têm formação nenhuma, então fica aquela coisa nebulosa, foi, não foi, Virgulino, o Lampião, ele foi embora para Minas Gerais, ele foi embora para o Piauí, foi embora para São Paulo, reconstruiu a vida, constituiu uma família, né? Então ficam essas coisas, e existem centenas, se não tiver milhares de canais no YouTube, no Facebook, em todas as redes sociais, mostrando aquele fato, né, que ocorreu, e muita gente duvida que o Virgulino haja ido para aquela maloca. Inclusive, os alunos, né, eles colocaram na descrição que era um lugar muito ermo, que é realmente, aquilo dali era um alçapão, né? E eles duvidaram pela vegetação, como é que os cangaceiros chegaram até ali, né? Será que o Virgulino foi atraído por quê? Era porque o Virgulino, ele queria largar a vida de matar, abandonar o cangaço? Eu acho difícil. Na minha concepção, eu acho difícil, porque o Virgulino, ele sempre saiu ganhando, né? Ele sempre saiu vitorioso nas empreitadas que ele fazia para matar, extorquir, para roubar. Ele sempre saía ganhando, tanto que ele ganhou espaço na mídia, não só nacional, mas também na mídia internacional, até nos jornais de Nova York, saía matéria sobre o Virgulino, a fera, que era uma fera realmente, né? Um matador, quanto mais. Então, gente, será que o Virgulino, ele abandonaria aquela vida dele de matar? Ele era um psicopata, eu não creio que ele saísse, que ele abandonasse a vida do cangaço. Eu tenho praticamente certeza absoluta que ele não faria isso, né? E por que que ele foi para Angico? Ele tinha uma confiança muito grande nas polícias de Sergipe e da Bahia. Ele dizia que em Sergipe dormia de cueca, né? E ele fez amizades, porque psicopata é assim, gente, ele faz amizade, ele é mentiroso. Ele faz amizade com as pessoas, ele engana as pessoas para fazer amizade, para colher o que ele quer. Então, ele tinha contato ali com as autoridades, até o governador de Sergipe, né? Ou será que também o Virgulino foi para ali e na confiança que era amigo, porque o Virgulino jamais seria amigo de qualquer pessoa, jamais, né? Mas ele podia ter o relacionamento com pessoas, conforme teve com pessoas das polícias. Inclusive, dizem que o João Bezerra jogava cartas com ele, cartas de baralho, né? Em Sergipe também, ele frequentava a casa de governador, né? Mas ele fazia isso porque é psicopata. Psicopata é ardiloso, é uma pessoa astuta e ele joga para colher, né? Agora, ele não é amigo de ninguém, né? Mas ele se fiou naquelas amizades, se confiou que em Sergipe estava seguro. Então, ele pode ter ido para Sergipe, para a Grota do Angico, que é em Sergipe, uma fazenda, né? Ele foi para aquela Grota de Angicos e ali ele ia juntar, porque vamos imaginar que não podia chegar um monte de cangaceiro. Sergipe é um lugar ainda hoje, não é em Aracaju. Aracaju é uma cidade relativamente pequena, não sei qual é a população hoje do estado, nem da capital, Aracaju, mas eu sei que é uma cidade pequena, né? E que na década de 1938 devia ser muito menor, devia ser uma coisa, não existia prédios conforme temos hoje, né? Não existiam prédios lá, né? Então, gente, aí a gente vai imaginando o que é que Virgulino foi fazer ali naquela maloca, naquela grota de Angico. O que é que ele foi fazer? Certamente para não ter aquele monte de cangaceiro que ele geralmente tinha, os grupos dele, que ele chamava na hora de fazer alguma coisa. Então, ele foi para aquele lugar, ficou ali, né? Mas ele estava confiante em quem, né?
qual era a confiança que o Virgulino tinha. Eu digo sempre, não confiar, ele não confiava em ninguém. Mas ele foi para ali. E ali ele teve a oportunidade, aliás, quem teve a oportunidade de ficar alguns instantes, né? Ou um dia, ou dois, ou durante aquela madrugada, o Virgulino ficou com a companheira, a Maria Deia, está no relatório, né? Que tem a Maria Deia, né? E ele também estava com o Luiz Pedro. E o Luiz Pedro era carne e unha, né? Então, o Virgulino ficou ali. A Maria Deia sai do lugar e o Virgulino fica sozinho com o Luiz Pedro, né? Ora, ele estava com o grande amigo, a quem ele dizia que, segundo a Dadá, né? Eu recordei, depois foi a Dadá que disse que quem poderia suceder como cangaceiro